Olá, estamos iniciando agora a nossa disciplina de doutrinas aqui na Igreja PIB Floripa, nas classes de EBED. A nossa classe, nossa disciplina, ela vai ter a modalidade presencial para as pessoas que estão vindo na igreja e também a modalidade à distância, a modalidade online, remoto, para as pessoas que estão ficando em casa ou que eventualmente percam algumas aulas. Então, o objetivo da nossa disciplina é estudar doutrinas. Mas o primeiro ponto, o primeiro passo, as primeiras aulas que a gente vai fazer, inclusive a aula de hoje, vai ser tratar da relevância dessas doutrinas, da importância da gente estar estudando doutrinas, mas não naquele sentido de se aprofundar e falar especificamente das doutrinas. A gente vai discorrer ao longo das aulas, das primeiras aulas, sobre algumas delas, alguns pontos fundamentais da nossa fé, mas o foco principal é despertar em você o interesse em estudar essa matéria, estudar as doutrinas em si, que a gente vai fazer mais para o final, na segunda etapa assim, da disciplina. E eu acredito que a gente, ao longo dessas aulas, a gente vai ter mais vontade de estudar, mais vontade de aplicar, mais vontade de compartilhar com outras pessoas, e esse é o objetivo principal da nossa disciplina. Então, obrigado por você estar aqui. A gente vai publicar conteúdo semanalmente para manter tanto as pessoas que estão vindo para a igreja quanto as pessoas que estão em casa com o mesmo conteúdo, buscando ter a mesma interação. A gente vai ter, lógico que não vai ter discussão aqui ao vivo para quem está assistindo, mas a gente também vai abrir espaço aqui nos comentários e também nas pessoas que, por acaso, entrarem em contato com a classe, né, com o link que vai estar disponível para acessar a classe, seja no WhatsApp da igreja também, da parte de comunicações, para que a gente possa colocar todos os alunos no mesmo grupo, para que a gente possa discutir e compartilhar outros materiais que não vão ser dados efetivamente nessas aulas. Então, obrigado, a gente vai começar agora, tá? Reduzir o tamanho do vídeo. Em alguns momentos eu posso tirar o vídeo também para facilitar a visualização. Mas vamos lá. Então, começando aqui pelo material, né? O material que a gente vai estar abordando na disciplina vai ser o material baseado principalmente, inicialmente nessas primeiras aulas, nesse livro, um livro pequeno, praticamente um livro de bolso, onde a gente vai falar um pouco de sã doutrina, que é a doutrina que traz saúde para a gente, que é um termo também bastante utilizado, inclusive em alguns pontos da palavra. E é um livro que fala como uma igreja cresce no amor e na santidade de Deus. Então, foi o livro que eu li e foi o livro que me despertou a olhar para a doutrina com mais interesse, com uma busca um pouco diferente daquele conceito científico, praticamente, que algumas pessoas estudam doutrinas. Conhecimento meramente teológico que muitas vezes não sai não sai para fora das nossas casas, fica dentro do nosso coração e a gente acaba não aplicando eles. Esse livro ele me despertou a olhar com mais carinho e é um livro que a gente vai compartilhar junto nas primeiras aulas. Depois a gente também vai compartilhar, como material de ensino dessa disciplina, a apostila de doutrinas 1 e doutrinas 2. São as duas doutrinas, são as duas apostilas que tratam doutrinas que são materiais que a PIB aplica há bastante tempo aqui nas classes da EBED e eventualmente dividindo em 2 trimestres. A gente vai tentar compilar, mas a gente vai conforme... Opa, deixa eu voltar aqui. Conforme a gente for avançando nas primeiras aulas, a gente vai compilar algumas doutrinas, 2 ou 3 doutrinas por aula, e o material vai ser compartilhado, tanto as apostilas, para quem quiser uma cópia, a gente vai providenciar, é só pedir. E ao longo das semanas que precederem as aulas, a gente vai compartilhar para que vocês estudem, para que vocês acompanhem e a gente consiga ter
também nas últimas aulas, onde a gente vai falar de doutrina, a gente também busque entender as doutrinas no sentido de aplicação. Por que elas são importantes? Porque especificamente essa doutrina é importante para o meu crescimento. Então, vai ser uma jornada bem legal aí que a gente vai ter com esses três materiais. Falando um pouco de mim, então, quem sou eu, né? Então, eu sou Everton Matias, sou casado com a Rose Helen, pai da Maria Laura, que estamos nós aqui. Eu sou um paulista de uma cidade bem pequenininha do interior de São Paulo. Tenho 35 anos, sou economista. Eu trabalho como consultor de tecnologia da informação, principalmente relacionado ao HP e outros fabricantes na Sercomp, uma empresa lá de Joinville, que atua em São Paulo e aqui nos 6 estados do sul do Brasil. Um dos maiores, na verdade o maior hoje, atualmente é o maior canal da HP, um fabricante que alguns conhecem aí por impressora, notebook e até uma calculadora, mas é o fabricante principal aí que a Sercomp trabalha, e eu trabalhando há mais de 10 anos nessa empresa também me especializei bastante nisso. Também sou graduado em Teologia pela Unigran, uma parceria com o Seminário Batista Ana Wollmann, que é lá de Dourados, e foi uma formação secundária que eu fiz faz pouco tempo, mas para despertar e para estudar um pouquinho mais, para ter um pouco de base no estudo da palavra, que ao longo dos últimos 10 anos principalmente aí eu busquei fazer. Então busquei ter mais conhecimento e achei que um curso de teologia faria bem para mim, para eu ter mais bases para buscar conhecimento. E também me formei também num seminário de liderança avançada do Haggai, que é o Instituto Haggai, é um instituto presente no mundo inteiro, em vários países. Aqui no Brasil ele é bastante presente, principalmente formando pessoas em igrejas locais para entregar ferramentas de evangelização principalmente. E eu aqui também sou membro da PIB desde maio de 2015, foi o meu primeiro. Então faz 6 anos, né, que eu estou na PIB e tenho aprendido muito, muito nessa caminhada desses 6 anos. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui na igreja é atuar aqui nessas classes de EBED. Então, para mim é uma bênção, e eu tenho certeza que é uma das coisas que eu já fiz a disciplina de dons, e o dom de ensino é um dom que me chegou ao coração, me despertou ao coração como um dom que eu gostaria de desenvolver mais. E a EBED tem sido um instrumento importante para esse desenvolvimento. Também, né, trabalho no CAD, eu sou hoje o presidente do CAD. O CAD é uma organização social que atua na comunidade Frei Damião na Palhoça. Eu trabalho como voluntário no CAD há também 5 ou 6 anos, praticamente o tempo que eu entrei na PIB. E nesse mês de janeiro, no comecinho de 2021, eu saí da cadeira de vice-presidente para atuar agora diretamente como presidente do CAD, principalmente na atuação no CAD. Depois a gente posso compartilhar materiais que falam um pouquinho do que a gente faz, mas o foco principal é crianças, dar apoio para crianças de uma das maiores comunidades vulneráveis do estado, e a atuação que a gente faz lá é uma atuação que a gente leva o evangelho e leva tudo que o evangelho traz de volta, como dignidade, como alimentação, como proteção à violência. São coisas que a gente faz e atua há bastante tempo fazendo isso. Minha esposa também é voluntária lá. E minha filha também, ela adora estar lá junto conosco, atuando junto com a comunidade, com as crianças e com as mulheres, as mães principalmente. Tem duas frases que eu gosto bastante, e eu gosto de compartilhar também essas frases ao longo da minha
na minha vida. Primeiro, uma frase que fala de amizade. Um verdadeiro amigo é um presente de Deus e alguém que aponta o caminho de volta para Ele. Essa frase ela me faz lembrar de pessoas que passaram pela minha vida, que me ajudaram na caminhada que eu tive na minha espiritualidade, em conhecer melhor Jesus, conhecer através de aprendizado direto mesmo, ou ensino direto, mas pessoas que me ajudaram a encontrar um caminho para me ficar mais próximo de Jesus. Então, sempre que eu penso em como que eu estou aqui hoje, eu penso em várias pessoas que oraram por mim, me ensinaram, me acompanharam, e essas pessoas são verdadeiros amigos que eu tenho, e, e eu também posso ser também um amigo, e eu sou amigo de algumas pessoas que também eu tenho feito esse caminho de apontar Jesus para essas pessoas, para esses meus amigos. Então a gente faz o que a gente recebe, né? Isso é uma benção. E outro ponto, que é um ponto que também faz sentido com a primeira frase, é falar desse dar o exemplo não é o principal meio de influenciar os outros, é o único. Então Einstein fala isso e eu concordo com essa frase, porque não adianta, e principalmente falando de doutrinas, que é a nossa matéria, não adianta a gente saber as doutrinas e as doutrinas não fazerem nenhum sentido na nossa vida, a gente não viver de acordo com aquilo que a gente lê e aprende. Então, quando a gente fala de influenciar outras pessoas, o exemplo que a gente dá é o principal meio. E eu acredito que talvez o único meio de fazer isso, não só pelo que a gente fala. Então, avançando agora, falando especificamente das nossas aulas, então a gente vai. Deixa eu baixar um pouquinho aqui de novo. Então, a gente vai ter 12 aulas, a minha programação é 12 aulas, onde a gente vai falar de doutrinas. Doutrina para quê? A primeira aula hoje. A introdução da disciplina, doutrina para a vida, para a igreja e para a nossa alegria. Por que doutrina? Para que doutrina? É isso que a gente vai falar. Depois a gente vai falar, falando muito rapidamente aqui das aulas para a gente não perder muito tempo. A gente vai falar de doutrina que existe para a leitura da Bíblia, para a santidade, para o amor. Deixa eu avançar. Para a unidade, para a adoração, para o testemunho, e aí a gente entra depois da sétima aula, como mais ou menos a metade, a gente começa a falar de doutrinas especificamente, né? Doutrinas bíblicas 1, né? A primeira vai falar de Deus, Cristo e Espírito Santo. Então, a doutrina da Trindade, mais especificamente cada uma dessas pessoas da Trindade. A gente vai falar sobre anjos, Satanás e demônios. A gente vai falar sobre homem, pecado e salvação. A gente vai falar sobre igreja. E a gente vai falar na última aula sobre as últimas coisas, uma das doutrinas que mais gente se interessa. Não é a que mais me interessa, mas é uma das doutrinas que muitas pessoas se interessam. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas, e nessa matéria, nessa aula especificamente, talvez eu acabe mostrando para vocês porque não me interessa tanto falar sobre as últimas coisas, apesar de ser uma doutrina que eu creio, e todas elas aqui eu creio também, mas curiosidade sobre como vai ser isso aí são coisas que nunca me fizeram muito, despertaram muito interesse, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que a doutrina das últimas coisas fala. Então, uma frase de C.S. Lewis, né, um famoso cristão, que escreveu, entre outros livros, um infantil muito famoso, que é o Crônicas de Nárnia, e uma das frases que ele fala em um dos seus livros é que cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. Então, toda opção que a gente faz transforma o que a gente é em outra coisa. E isso aí
é uma coisa que a doutrina também faz. A doutrina e tudo que a gente faz na vida cristã são opções que a gente faz e opções que transformam a gente para ser um pouco diferente do que a gente era antes. E a gente pode ser, e espero que a gente seja cada vez melhor. Estava conversando essa semana com um amigo meu, o Júlio, e a gente de vez em quando troca bastante experiência, bastante conversa junto, e a gente estava relembrando ao longo dos 8 anos que eu já o conheço, como ele e eu somos diferentes. Então a gente se percebe diferente e a gente se percebe errando em algumas coisas ainda e melhores em outras coisas. Então isso é muito bom. Mas vamos lá. Doutrina para quê? O que você pensa sobre doutrina? Ela serve apenas para causar desavença? Trata-se de algo que afasta do mundo da real da evangelização, ou seja, você não consegue levar o evangelho para outras pessoas falando especificamente de doutrina, você não vai chegar na pessoa, ou você acha que uma coisa que vai afastar, vai falar de doutrina, vai falar de inferno, por exemplo, para uma pessoa, e eu acho que falar de inferno vai afastar da evangelização. Ou se eu falar de demônio, eu vou afastar a pessoa da evangelização. Qualquer doutrina que eu fale, eu afasto. Será que é isso? E deixa eu tirar da frente aqui de novo. Ela é importante para os pastores, mas não é fundamental para as demais pessoas. Será que ela só serve para pastor? Será que doutrina é uma coisa só para atividade pastoral? Então a gente também vai falar um pouquinho sobre isso ao longo dessa matéria, mas coisas principais aqui que eu entendo que a gente vai abordar é que doutrina não é só para pastor. O fato dela causar desavença e divisão é porque as pessoas elas ficam competindo conhecimento, quem sabe mais. Eu sou adepto de uma teologia X, se você não acredita nela, então eu sou superior. A gente tem visto na igreja se dividindo por conta disso, por achar que um pastor que tem uma pregação um pouco diferente daquela coisa, aquela teologia que eu acredito, às vezes vendo um vídeo de 5 minutos no YouTube que me transforma num dito como uma doutrina qualquer, um teólogo qualquer, e aí eu sou adepto a uma teologia que a mais afasta, mais fica competindo. Isso é uma coisa triste no meio cristão e já passei por isso. Já busquei conhecimento muitas vezes para conseguir conversar com outras pessoas que acreditavam e eu não queria, não conseguia entender, então eu ia buscar conhecimento para ficar no mesmo nível da pessoa para entender. Mas não é um caminho saudável esse. O caminho saudável com certeza não é esse. O caminho saudável não é causar divisão. Jesus ele sempre falou a respeito de união, unidade, buscar caminhar junto, ter paciência com as pessoas, buscar as pessoas que pensam diferente, conversar com elas. E não adianta a gente partir para esse caminho aí de desavença. E doutrina faz todo sentido para evangelização também. E faz todo sentido para todo mundo, não é só para pastor. Expectativa, né? Talvez você ame aprender acerca de Deus, né? Então, talvez eu quero aprender um pouco sobre Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia de Deus, mas às vezes parece que essas coisas ficam em nossa mente, está se desenvolvendo bem mais rápido do que há no seu coração, quer dizer, está na mente, mas não está no coração. É um conhecimento que entra na nossa cabeça, a gente entende, faz teses, escreve teses bonitas, posts bonitos na internet, mas não é uma coisa real ali que a gente vai conseguir aplicar em nosso coração, que é o que faz diferença, é aquilo que está enraizado em nosso coração. Doutrina não é e não se resume a um conjunto de fatos abstratos, é um roteiro
que nos mostra quem somos, onde estamos e para onde estamos indo. Então não são fatos abstratos, são coisas reais que mostram para onde a gente está indo. Não é um mero conhecimento teológico, eu chamo de conhecimento morto. Um mero conhecimento teológico é um conhecimento morto. Não faz nenhuma diferença na vida de uma pessoa o mero conhecimento teológico. Você pode ter um conhecimento sobre qualquer coisa. Eu sei tudo sobre aviões. Eu sei tudo sobre foguetes. Eu sei tudo sobre plantas. Eu sei tudo sobre células. Você pode saber tudo sobre alguma coisa. Mas se aquilo não tiver alguma coisa que você consiga transformar através desse conhecimento, ele é morto. Ele não vai fazer sentido. Você vai morrer com esse conhecimento e talvez não vai ter feito nada na vida de ninguém. E nem na tua própria vida. Conhecimento que a sã doutrina traz é um conhecimento vivo, que ele é essencial para a vida. E ele também não é um conhecimento apenas para uso individual. É também, sim, tem o conhecimento individual, mas não é o foco do conhecimento da sã doutrina, não é só para a gente. Deixa eu tirar minha câmera aqui para não atrapalhar o slide. Aqui. Então, ele também ele vai para a nossa aplicação na nossa vida pessoal, como eu falei, é um individual, né? É para nós mesmos, mas é principalmente para a nossa vida comunitária. Sã doutrina para a nossa vida comunitária. Aqui, deixa eu voltar para a tela. Aqui, então, a gente vai avançar agora especificamente para aquilo que a gente vai estudar. A doutrina para a vida. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre doutrina para a vida. Então eu vou falar um pouquinho sobre planejamento antes, né? A importância de um planejamento. Aqui uma coisa que eu gosto de fazer, aprendi a fazer isso, aprendi a gostar disso aqui na igreja, né? Um convite de alguns irmãos que estavam indo pedalar e eu comecei a pedalar com eles. Que naquele momento era só uma atividade física, mas se transformou numa coisa que me fazia bem pelas pessoas que eu estava conversando, os amigos que eu fiz através dessas pedaladas e pela minha saúde também, né, que é uma coisa importante a gente cuidar. Pedalar me fez fazer bastante, ter um ritmo diferente nos sábados, que era o dia da pedalada. Pedalar exige planejamento. A gente tem que dormir bem, tem que acordar cedo, tem que ter uma alimentação leve, tem que se hidratar bem. Em dias de sol ou horários que a gente pedala com sol, a gente tem que se proteger com um protetor solar, senão a gente se queima. A gente tem que ter equipamentos de segurança, a gente tem que pensar em rotas que tenham segurança, lugares que tenham ciclovia, quando não tem ciclovia, o horário de trânsito, essas coisas que a gente tem que olhar. A gente tem que ter planejamento de rota, a gente tem que superar imprevistos, saber se tem uma bicicletaria perto, como eu sou campeão de andar de bicicleta e furar pneu. Eu acho que já foram umas 5 vezes o pneu. Sempre o Roger, que está aqui nessa foto, aqui está comigo. E ele sempre caminha 2, 3, 4 quilômetros empurrando a bicicleta junto comigo até achar uma bicicletaria, porque eu também não sei, eu não aprendi ainda a trocar pneu. Mas, enfim, tem que superar os imprevistos. Ou você aprende a trocar o pneu, ou você acha uma bicicletaria. Quando a gente faz planejamento, a gente faz mais ou menos isso, né? Da onde a gente está saindo, até onde a gente vai. A gente sempre programa uma parada, um café, uma padaria que tenha na ida ou na volta, principalmente na volta. A gente tem que saber mais ou menos a quilometragem total. Então não adianta você chegar num lugar e não ter fôlego para voltar, então tem que dosar essa questão do trajeto, principalmente com a volta. O próprio hoje, tecnologia, né? Hoje, se você fizer isso aí no Google, vou sair de tal lugar para tal lugar, eu vou de bicicleta, ele vai te falar quanto você vai subir, quanto você vai descer, quanto tempo você vai andar, qual a quilometragem, ele vai dar mais ou menos
uma ideia de como você vai fazer. Isso é um planejamento. Depois que a gente executa o plano, vai começar a pedalar, depois a gente vê o resultado dessa atividade. Então, o tempo que levou, velocidade máxima que a gente atingiu, aqui embaixo aqui tem a velocidade máxima, quanto que a gente subiu, quanto que a gente desceu, percentual, quanto que nosso coração ficou. Então, é o cuidado que a gente tem nas pedaladas entre ir, voltar e fazer isso aí de uma forma segura, saudável, que a gente consiga fazer. Então, sã doutrina é um planejamento, é um mapa que a gente segue e é fundamental para a nossa vida cristã. Falar de pedal, falar disso, por que falou isso? Porque a gente tem que ter roteiro, tem que ter mapa, tem que ter planejamento, tem que ter um conhecimento para fazer as coisas. Comprar uma bicicleta e sair andando não é uma coisa muito segura para você fazer. Eu comprei a bicicleta e ficou 6 meses parada porque eu comecei a dar volta aqui no bairro e sozinho também é difícil. E não dava meia hora, eu voltava extremamente cansado para casa em 30 minutos. Andei 3, 4 vezes, parei e deixei a bicicleta encostada 6 meses, 7 meses. Então, por quê? Porque eu não tinha planejamento nenhum. Achei que era só subir na bicicleta e sair andando. Mas não é assim. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente antigamente usava muito disso. Depois eu até fui procurar. Isso aqui é um guia rodoviário de 2020 e 2021. Tem 22 mil localidades diferentes. Né? Hoje em dia ainda não, ainda é uma coisa que vende, né? Mas antigamente era só isso. Hoje a gente consegue, através da internet, fazer um planejamento de viagem com um mapa que já está na nossa frente, no nosso celular. E também tem outra forma também, né? Tem o Waze, né? O Google Maps, que você faz o trajeto e utiliza para fazer viagens também. E aí você consegue ter, até quando você erra, ele te avisa ali, você errou a rota. Com o Waze, que é porque eu coloquei o Waze aqui e coloquei o mapa. Com o Waze, a gente nem precisa saber nada para onde vai. Ele vai montar a rota, ele vai recalcular se você errou, ele é mais cômodo. Mas se você quiser saber realmente aonde você está, como você vai chegar, o que tem perto, aí é legal você pegar um mapa. Pegar um mapa todo para você ver todo. Que legal, tem um negócio no caminho que eu queria parar. Fica perto de tal ponto turístico, eu vou parar lá para ver. Isso você consegue quando você tem um mapa à disposição. O Waze, você tem que saber só o destino. Vou para tal lugar e ele me leva. E se eu errar, ele me ajuda a corrigir. Muita gente trata a doutrina como só o ponto de chegada. Eu aprendi só isso. Eu tenho que saber isso. E eu vou para aquele ponto final. E passa a vida toda desperdiçando o mapa todo que está à nossa disposição, que é a palavra. Não adianta você pegar um trecho da Bíblia, você vai passar a vida toda com um trecho da Bíblia, se você pode ter a Bíblia toda à sua disposição, ensinamento, uma sabedoria inteira à sua disposição, para que você tenha uma vida mais saudável. E é isso que é o ponto da sã doutrina, ter uma vida mais saudável, ter acesso a esse mapa. Então, Deus nos deu um caminho chamado sã doutrina, a Bíblia, para a gente viver essa vida cristã. A Bíblia é o nosso mapa, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos, como diz Salmo 119, 105. A sã doutrina, porém, ela simplesmente resume a mensagem da Bíblia. Ela sintetiza as escrituras que tem a dizer sobre qualquer tópico. Seja um tópico extraído da Bíblia, falar sobre um ponto extraído da Bíblia, explique a doutrina nesse ponto. Ou extrair um tópico da minha vida no mundo. Entender que isso que eu estou passando é uma coisa que a sã doutrina, que a escritura, que os principais pontos da palavra me ajudam. Eu consigo ter uma explicação do que está acontecendo, ter uma ajuda do que está acontecendo através desse ponto. É isso que a sã doutrina faz. Ela ajuda. Aqui vamos lá. Outro ponto para fazer uma reflexão.
Defina a palavra gratidão. Pensa na palavra gratidão. Defina ela. Defina. O que você quer falar gratidão? Escreve aí como se você fosse um professor de português. Escreva o que é gratidão aí como um dicionário. O dicionário fala isso. Reconhecimento por um benefício recebido, um agradecimento, dar prova de gratidão, ação de reconhecer um benefício que lhe foi feito, de demonstrar seu agradecimento a alguém por algo bom que essa pessoa tenha lhe feito. Isso é o que o dicionário diz, uma das versões do dicionário que diz. É difícil definir gratidão, todo mundo tem uma uniformidade no que é gratidão. Todo mundo sabe o que é, sabe o que significa gratidão, mas é difícil fazer com a mesma palavra. Doutrina é a mesma coisa, nesse mesmo sentido. Quando você entende a doutrina, você talvez não consiga definir exatamente com as mesmas palavras. Mas isso aí só acontece porque você conhece. Se você conhece, eu conheço o que é gratidão. Eu posso falar o que é gratidão porque eu conheço. Se eu colocasse uma palavra aqui, uma palavra que você não conhece, ou você ia deduzir alguma coisa e falar, eu acho que é isso, ou você não ia falar, não sei. Então você pode conhecer. Define a palavra Deus, a doutrina Deus. Quem é Deus? Você vai escrever alguma coisa aqui. Mas, de fato, você vai entender se aquilo tiver no seu coração. Se aquilo tiver enraizado, se aquilo tiver verdade no seu coração. Então você consegue definir, não perfeitamente um tratado teológico sobre uma doutrina. Não, você não vai fazer isso. Eu não vou fazer isso, ninguém faz isso. Mas você vai falar de um jeito que as pessoas conseguem entender e você mesmo consegue entender. Essa doutrina é isso. Resume, é um ponto onde todo mundo concorda. Não, isso aí é verdade, você tem razão. É o jeito que você entendeu e é o jeito que te entendeu, é aquilo que faz sentido no seu coração. A doutrina, ela não pode ser imposta. A minha doutrina é assim, então eu vou pegar o que eu sei e vou fazer com que todo mundo entenda igual. Isso não dá certo. Impor doutrina, impor a fé na vida das outras pessoas, não dá certo. Não dá certo porque a gente tem que entender que não é a evangelização, conversão de pessoas, não é através de nosso poder. O poder é do Evangelho. O Evangelho tem o poder, não é a gente. Então, a gente não pode fazer o que alguns fazem. Aqui está uma situação bem forte até, né, de pessoas agredindo outras pessoas para ver se essas pessoas se convertem, né, sei lá, ou até gente achando que é na base né, utilizando a Bíblia como uma arma, mas uma arma que não tem nenhum sentido, né, uma arma que mata. Arma é uma coisa que mata. Faz sentido a gente usar a palavra para matar as pessoas? Não faz nenhum sentido. Imposição não leva a nada. Mas a doutrina, ela é um caminho de entendimento mesmo. É um resumo. Aqui é uma definição do livro, que é o livro que a gente está usando. Sã doutrina é um resumo dos ensinos bíblicos que são tanto fiéis à Bíblia quanto úteis à vida. Se você levar a doutrina para uma pessoa, explicar, vai evangelizar uma pessoa e vai ter que passar pelas doutrinas para evangelizar, você não vai falar, eu vou te falar da doutrina, não, você vai, na sua frase da evangelização, você vai usar. Naturalmente você vai usar. Porque aquilo está no teu coração, você entendeu aquilo, você vai passar aquilo. Então, por isso que ela é útil para a nossa vida, porque ela faz sentido para a nossa vida. Então, ela representa os ensinamentos das Escrituras como uma unidade coerente. É bem complexo, mas é um mapa. Você está num pontinho do mapa e você tem aqui um monte de coisa em volta. Se a gente fosse pegar aqui fazer um efeito, a gente poderia colocar um efeito aqui e eu mexer aqui nessa ferramenta de zoom, aí você vai afastando, 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 e você vê que você é um pontinho no meio do nada, né? Ou no meio de tudo, né? Do mundo inteiro.
é uma parte do todo. Imagina que a gente tem um conhecimento assim, quadradinho, nesse período, nessa área quadrada aqui, e a gente está inserido no mundo inteiro. Quanto mais você avança no conhecimento da palavra, nas doutrinas, mais você tem conhecimento das coisas. Então, hoje eu consigo ir para muitos lugares sem abrir o GPS ou sem abrir o mapa, porque eu conheço já esses lugares. Se você conhece os lugares, você consegue chegar nos lugares. Talvez você use. Tá? Eu não estou falando de usar o Waze, por exemplo, para você prevenir trânsito. Não, eu estou falando de você saber chegar nos lugares. Eu sei chegar em tal lugar. E aí você vai sempre por aquele caminho, você entende isso. Então, quando você conhece a doutrina, você vai para qualquer lugar porque você conhece. Se a gente tem uma vida que não se preocupa com isso, que não para mim só isso aqui tá bom, a gente vai perder a oportunidade de conhecer muitas coisas e coisas que vão nos ajudar lá na frente, coisas que vão nos ajudar com outras pessoas, coisas que vão nos ajudar a transmitir o evangelho para outras pessoas. Então, sã doutrina é isso. É um resumo. A sã doutrina, são resumos de ensinos bíblicos que são fiel à Bíblia, fiel à palavra e é útil para a nossa vida. Por isso que é uma doutrina saudável, uma doutrina sã. Doutrina, então, serve como um propósito muito útil e prático e ela é para a vida. Ela é um guia para nossas ações, nos ensina a viver com propósito e é um mapa para nossa peregrinação neste mundo, até o mundo vindouro. Aqui é a frase uma ilustração do Peregrino, um dos livros mais famosos do cristianismo. E o Peregrino é esse, é um homem, né, que praticamente ele andou pelas escrituras, então ele andava sempre conhecendo lugares, conhecendo coisas que estavam escritas ali, enfrentando desafios, enfrentando problemas. E peregrino é isso. Um peregrino eu entendo, quando penso em peregrino, eu lembro muito de que a gente não é definitivo nesse mundo, a gente tem um outro lugar para viver. Um lugar que não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, não vai ter doença, não vai ter coronavírus, não vai ter nada de ruim. Vai ter só Deus. E é tudo de bom. Então, Salmo 119, 18 e 19 fala: Abre os meus olhos para que veja as maravilhas que resultam da tua lei. Sou um peregrino sobre a terra. Não ocultes de mim os teus mandamentos. Eu sou um peregrino, você é um peregrino aqui na terra. Você tem acesso à lei, tem acesso à palavra, tem acesso às doutrinas. É elas que você precisa conhecer para que você caminhe e vá para qualquer lugar e saia de qualquer situação, porque você vai estar mais perto de Deus fazendo isso, porque Deus é a palavra. Doutrina não é um arquivo de informações que serve apenas para apresentar fatos. Não é conhecimento, puramente conhecimento morto. Não é um arquivo para isso. Tem gente que usa para isso. Muitos teólogos, infelizmente, muitos teólogos fazem isso e levam as pessoas a ficar focados somente no conhecimento. Mas é muito pouco pensar nisso. Ela tem que ser aplicada. A maravilha é você aplicar como um peregrino e caminhar e entender e ter cada vez mais paixão em servir a Jesus, em seguir a Jesus com vontade, com amor, com alegria. E isso que a sã doutrina pode fazer. Vamos pensar em outras coisas, como no exemplo da medicina, a gente está vendo muitos médicos falarem na televisão, muitos médicos falarem ao longo desses últimos meses, né? 14, 15 meses de pandemia já. E a gente tem visto tem muito médico sofrer, muito enfermeiro, muita gente relacionada à saúde sofrer numa situação difícil em relação a uma pandemia que a gente não tinha visto ainda eu não tinha visto na minha vida ainda e muitos não viram. Mas vamos lá falar de medicina.
A medicina é uma das faculdades mais difíceis de fazer e todo mundo concorda. Você tem que estudar 6 anos no mínimo para ter um conhecimento básico de fisiologia, anatomia, entender como funciona cada órgão, cada parte do corpo. Deus fez um corpo extremamente complexo. Todo mundo concorda, né? Mesmo quem não acredita em Deus. E na medicina, infelizmente, tem muita gente que não acredita. Na ciência, de modo geral, às vezes não acredita. Mas mesmo quem não acredita, olha que olha para um corpo humano e fala: é, que inteligência tem por trás desse corpo humano, né? Para ser feito tudo no acaso, tudo, tudo de repente de uma forma aleatória, é bem difícil. Tem que ter muita fé para não acreditar que foi Deus que criou isso, essa perfeição. Mas vamos falar de corpo humano, falar disso. Então, um médico vai estudar 6 anos, aí ele vai estudar para ser especialista por exemplo, em um dos órgãos, no coração. Vai ser especialista em cardiologia. Ele vai estudar mais um período da vida dele, ele vai ter um contato com a residência médica, né? Ficar um pouco próximo dos pacientes no hospital, trabalhando de verdade, entendendo como funciona e vai ganhar experiência, provavelmente vai ter experiência com outros médicos também. Aí ele começa com muito conhecimento adquirido, aí ele começa a trabalhar como médico. E aí sim, ele tem capacidade para diagnosticar, prescrever remédios, salvar vidas, ajudar no tratamento. Muitas vezes, em alguns, principalmente médicos intensivista, que são esses médicos que estão ajudando muitas pessoas a ficarem vivas após a infecção por esse vírus, do coronavírus, esses médicos eles têm que tomar decisões difíceis e rápido, porque muitas vezes as informações que eles têm à mão não tem tantas informações, principalmente num vírus que muita gente ainda não tem uma resposta para ele. Talvez a gente vai ter daqui a alguns 5, 6, 10 anos, talvez vai ter resposta desse vírus. Só que eles têm que tomar decisão rápida, decisão difícil, baseado no conhecimento que eles têm. Graças a Deus eles têm conhecimento para ajudar a gente a não ter essa forma, né? essa forma de cuidar da saúde das pessoas, para que poucas pessoas ou muitas pessoas se salvem, apesar de a gente ter muitas pessoas que também morreram. Mas falando aqui de medicina estuda muito, adquire conhecimento para conseguir superar através de experiência, através de conhecimento. Quando a gente fala de sã doutrina como um apoio nas horas difíceis, como é a proposta que a gente vê, que Deus teve o cuidado de fazer conosco, a gente entende que a gente precisa tomar decisão difícil o tempo todo para pensar, e às vezes isso aí muda muita coisa em jogo, muita coisa crítica na nossa vida, e aí a gente tem que tomar decisão difícil. E exige sabedoria também, exige conhecimento também. Então, o conhecimento das coisas que Deus revelou em Sua palavra, nas Escrituras, nos fala acerca de quem Ele é, quem somos, de onde viemos, o que há de errado nesse mundo e o que Deus irá e como Deus irá consertá-lo e muito mais coisas. Se a nossa intenção é ver uma vida ter uma vida que agrade a Deus, essas são as questões que mais precisamos conhecer. Então, eu quero agradar a Deus, quero glorificar a Deus. Como que eu faço isso? Conhece a palavra, aplica a palavra e mais que isso, você vai ter uma vida que você tenha conhecimento daquele mapa ampliado da vida, aquele mapa das doutrinas que você aprendeu e elas são verdade na sua vida. Você vai apreciar coisas muito belas e você vai saber tomar decisão difícil, com várias coisas em jogo, mas com a certeza de que aquilo ali é vontade expressa de Deus na palavra. Isso aí vai fazer diferença na sua vida. As escrituras não abrangem tudo, pois há muita coisa verdadeira que elas não dizem. Mas as escrituras são suficientes. Tudo que está ali
é suficiente. A palavra, em sua palavra, Deus nos diz tudo o que precisamos saber para ser salvos e ter uma vida agradável a Ele. 2 Pedro 1,3. Elas são suficientes porque, se ela não diz como a gente faz uma cirurgia cardíaca, a palavra não fala como a gente faz uma cirurgia cardíaca, mas ela expõe os desejos do nosso coração, os enganos do nosso coração. As palavras, a Escritura também não fala. Conhecer o mapa da Escritura de Deus não fala como que a gente faz para ir de Florianópolis até Curitiba, mas elas nos instruem como caminhar com sabedoria nos caminhos do Senhor e evitar armadilhas do diabo, como essa referência bíblica de Colossenses e Timóteo. Sã doutrina serve para a nossa vida, são instruções para a nossa vida. Fale o que está de acordo com a sua doutrina. O Paulo escreveu para Tito. E aí quando a gente fala de Tito 2, 1 Tito 2, de 1 a 10, ali é quando abertura, assim, o primeiro versículo, quando Paulo fala, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então, o que é a sã doutrina? Bom, tem que falar de acordo com ela. Então, Tito devia saber o que é a sã doutrina. Aí olha só o que Paulo escreve depois, versículo 2. Os mais velhos devem ser equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé. Então, o que a sã doutrina fala para os mais velhos? Isso aqui. E as mulheres? As mulheres mais velhas devem ser reverentes, não caluniadoras, nem dadas a muito vinho, e devem ensinar as mais novas a serem mães e esposas fiéis. Então, versículo 3 a 5 fala isso. Então, tem um ensinamento aqui para as mulheres mais velhas. E os jovens? Versículo 6. Rapazes jovens devem ter autocontrole. Até peguei uma gravura aqui, uma imagem bem que eu achei bem engraçado, que é passar no meio de um corredor de pastor alemão, um gatinho, não deve ser uma coisa muito fácil. Tem que ter autocontrole. Mas falando da vida real nossa aqui, jovem normalmente tem uma. Eu fui jovem, ainda me acho jovem. Às vezes a gente tem algumas atitudes impulsivas e não dá certo. Toda vez que a gente toma uma atitude sem pensar, a gente perde o controle e a gente acaba fazendo coisa ruim para a gente depois consertar. Então, autocontrole é muito importante. E para quem trabalha, né? Servos e escravos devem ser submissos aos seus mestres e íntegros em seu trabalho, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Gente, trabalhar não é ruim, trabalhar é bom. A gente precisa trabalhar com alegria. Onde a gente estiver, trabalhar é um dom que a gente pode exercer em qualquer lugar. E trabalhar com alegria é uma benção. Se a gente não está tendo alegria no nosso trabalho, a gente tem que repensar se é o melhor trabalho para a gente fazer. Mas todo trabalho é digno e todo trabalho é para Deus. Seja ele feito seja ele você dono do seu próprio negócio, né? Provavelmente esse senhor aqui é o dono dessa feira, aqui dessa barraca da feira, normalmente as famílias que trabalham com isso, ou seja você trabalhando para uma cidade, limpando uma cidade, todo trabalho é digno e todo trabalho tem que ser feito para Deus. Expressar isso no trabalho é uma benção. Isso aí impacta a vida de muitos colegas de trabalho. Paulo, no versículo 1, manda que Tito ensine a sã doutrina, apesar de insistir nisso no restante da carta. Então, pegar a carta para Tito, Paulo vai falar muito de insistir na sã doutrina. Mas, quando ele fala disso, né, ele orienta lá depois como andar de acordo com a sã doutrina, ou seja, é uma questão mais prática. Então, falar de questão mais prática faz mais sentido, e isso aí é o que importa na vida das pessoas quando a gente fala de sã doutrina. Tem que fazer sentido, não é só conhecimento teológico. 1 Timóteo 1 de 3 a 5. Te exortei quando estava indo para Macedônia, permanece em Éfeso, para admoestar alguns a que não ensinem nenhuma outra doutrina diferente, nem se dediquem a mitos ou genealogias intermináveis, que comprovem especulações em vez de servir ao propósito de Deus.
que se baseia na fé. O objetivo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência de uma fé sincera. O que é isso, né? Isso aqui é um ponto para Timóteo. Toma cuidado ali na cidade de Éfeso, com doutrinas diferentes, com coisas diferentes, ensinamentos diferentes, e gente que fica brigando por por coisas que não fazem sentido. Mito, genealogia, gente que vai tentar enganar outras pessoas com doutrinas diferentes, né? Por exemplo, uma doutrina ou teologia que alguns contaminaram muitas igrejas é a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade, que fala que Deus é quase um Papai Noel, né? Que você faz alguma coisa para ele e ele devolve, ou que ensina muita coisa que foge bastante daquilo que Deus é revelado nas Escrituras. Não tem nada a ver com o que é revelado nas Escrituras. Essas coisas que tentam levar a religião para o Estado, para o poder do Estado, como se fosse fazer uma questão impositiva, como se fizesse algum sentido isso. Então, tem que tomar muito cuidado com o que é ensinado, o que a gente aprende. Então, quer tirar dúvidas se o que está sendo ensinado na nossa igreja é de verdade? Estude também, você vai perceber que, graças a Deus, a gente tem uma doutrina sendo explicada e ensinada na nossa igreja que é saudável, mas depende também da gente. A sã doutrina leva a uma fé sã e um coração são e a consciência sã. Tudo isso forma a fonte de onde provém toda uma vida agradável a Deus. O objetivo da sã doutrina é uma vida sadia com um cristão, como um cristão declarou há mais de 400 anos. Teologia é a ciência de viver em eterna bem-aventurança, em eterna alegria. A sã doutrina é esse mapa de Deus para uma vida fiel neste mundo. Ela não é apenas nos diz aonde estamos, mas quem somos, quem Deus é, como Ele nos salvou do pecado e como Ele nos capacitou a viver uma vida que é agradável a Ele. A gente está aqui, depois de Cristo, em algum pontinho dessa linha, mas a gente já tem todo o acesso ao que aconteceu antes, em Cristo e depois de Cristo. Todo o acesso da Escritura está à nossa disposição para a gente entender esse mapa completo de Deus que explica muita coisa. Sã doutrina é uma ferramenta essencial para navegarmos em ruas tortuosas de nossa vida. Então, sã doutrina ela serve para a gente passar por lugares difíceis, situações difíceis, lugares estreitos, mas a gente passa sabendo onde a gente vai chegar. E isso aí é fundamental. A gente vai apreciar, como por exemplo, você vê aqui nesse cantinho aqui, ó, a mulher aqui, ó, ela está apreciando provavelmente uma das paisagens mais bonitas que ela já viu. Às vezes a gente, no meio de uma jornada difícil, a gente para e olha a grandeza que Deus nos coloca aos nossos olhos. Então isso é muito bom. E é bom ter conhecimento disso. É aquele mapa, é aquela visão do mapa como um todo. E aí? A gente está caminhando para o final agora. E falar um pouco de doutrina para a vida na igreja. Aí vamos de novo falar de uma metáfora, né? Um exemplo. Ciclismo ou passeio de bicicleta, como eu faço, não é ciclismo, é passeio de bicicleta, é uma coisa individual, depende de mim, do meu preparo, da minha bicicleta. É legal fazer em grupo, é legal fazer com mais pessoas, um ajuda o outro, um espera o outro, mas é individual. Depende, cara, é individual. Um tênis, um esporte do tênis, tirando o tênis em duplo, tênis individual, é um esporte individual, depende só do tenista que está lá na quadra. Um surf também é individual, só depende do cara em cima da prancha. Mas existe o esporte coletivo, né? Coloquei aqui uma foto aqui num time campeão aqui, é o meu, por acaso, faz tempo que não acontece isso, que é campeão, mas ele está aí. E o esporte coletivo é uma coisa que não adianta ter o melhor do mundo em um lugar
e você não tem um time que jogue junto com esse cara que é o melhor do mundo. Não ganha. Então, esporte coletivo é um esporte que depende de mais coisas, não é um só. Depende de mais pessoas. Na fé, a gente tem uma possibilidade de fazer a fé. Tem possibilidade, não, a gente deve ter uma fé individual, ter uma busca individual, mas também ter uma fé coletiva. A gente tem que buscar estar junto com outras pessoas, estudar a palavra junto. A gente estuda sozinho e a gente estuda junto com outras pessoas. As duas coisas são saudáveis. Só que não dá para ficar só num lugar, só aqui individual. A maioria dos cristãos, aqui uma estatística foi feita pelo autor do livro, usando os dados da igreja americana, mas não é muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil. A maioria dos cristãos trata o seu cristianismo como um esporte individual, mais do que um esporte individual do que um coletivo. Entendem que a caminhada com o Senhor como algo essencialmente individual. E é individual, em alguns pontos, novamente, o cara sozinho aqui na igreja. Cada um de nós deve abandonar o pecado, confiar em Cristo para ser salvo. Cada um de nós vai prestar conta para Deus. Cada um de nós é responsável por o que faz. Não dá para a gente acusar outras pessoas ou buscar em outras pessoas esses pontos. É individual, eu tenho que conhecer isso. Mas cristão sem igreja é um ponto que não dá certo. Não dá certo. Não dá para você, por exemplo, aplicar ou perceber os frutos do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. Você não consegue praticar isso sozinho, isolado, por exemplo, numa ilha deserta. Aqui a foto do Wilson, aqui, ó, uma bola, que é o único companheiro do náufrago aqui, de um dos filmes mais legais aí que eu já assisti. Mas não dá para você ver os frutos do Espírito sozinho. Muitas pessoas no cristianismo se trancaram em mosteiros, em lugares para ficar sozinhos, isolados do mundo, como se o mundo fosse totalmente contaminado. E aí, por um jeito de eu não me contaminar, eu fico sozinho, isolado. Eu vou para um mosteiro e fico lá, viro um padre, um monge, que não vai ter contato com mais nada. E isso aí não é um caminho muito saudável, não é um caminho que a palavra ensina para uma vida que desenvolva espiritualmente falando. Cristão na igreja. Cristão na igreja. Torna cristão quando é acrescentado à igreja. Então é um processo que um cristão, para se tornar cristão, ele é acrescentado na igreja. Então ele entra numa igreja e é Deus que acrescenta esse cristão na igreja. Ser batizado é ser batizado no corpo de Cristo. Então quando a gente é batizado no corpo, a gente é colocado, é enxertado no corpo de Cristo. Ter a fé em Cristo é aproximar-se não só de Deus, mas também do povo de Deus, como diz Efésios 2, 17 a 22. É dirigir-se a Deus e obedecer-lhe como pai e é ter cristão como irmãos e irmãs. Olha só, a nossa família vai aumentando, né? Vai aumentando. Cristão na igreja, a gente vai ganhando família de Deus. O crescimento cristão é sistematicamente definido em termos coletivos. O crescimento cristão é sistematicamente definido em termos coletivos. É sempre coletivamente. E aí a gente vai caminhando para o fim e vê alguns exemplos. Né? Efésios 4, de 11 a 16. Cristo concede dons de liderança à igreja a fim de equipar os santos para que trabalhemos em ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem maduro, para falarmos a verdade em amor uns aos outros, para crescermos em Cristo e em quem todo o corpo, unido, ligado por todas as juntas com os quais está equipado, com cada parte funcionando corretamente, promove o seu crescimento para edificar a si mesmo em amor. É uma coisa feita junto, sempre junto. A principal forma de amadurecimento como cristão é por meio de uma vida na igreja. Membros ajudando o corpo a crescer, o que significa que ajuda um ao outro a crescer e a gente é edificado, e essa edificação
promove um esforço em equipe. Nós cristãos, contudo, somos mais que equipe. Somos membros do mesmo corpo. Então não é um time de futebol que se junta para ser campeão. Não. É um grupo de pessoas que se juntam para se ajudar e se juntam para crescer. E nisso aí a gente é mais que vencedor, como diz Cristo. E a doutrina? Para a nossa vida pessoal e para a vida na igreja. Que os últimos ensinamentos aqui a gente usa Romanos 12. Depois de falar de 11 capítulos, se você pegar o livro de Romanos e ler os primeiros 11 capítulos, você vai ver que tem muita doutrina sendo explicada ali por Paulo para aquela carta para os romanos. Ele expõe o evangelho, ele expõe doutrinas que cercam essas misericórdias de Deus, e ele mostra que o evangelho que ele prega tem limitações quase infinitas para a vida diária. Então ele começa a falar sobre essas implicações na vida diária em Romanos 12. Primeiro ponto: o evangelho e as doutrinas a ele relacionados nos levam a dedicar uma vida inteiramente a Deus e a sermos transformados pela renovação contínua da nossa mente. O evangelho nos chama para que nos amoldemos a mente, à vontade e aos caminhos de Deus, não aos do mundo. Coloquei até um brinquedo de criança, massinha de modelar, tem os moldezinhos que a gente vai aplicando nessa massinha, e é mais ou menos assim. A doutrina, a palavra de Deus, é a forma. Você pode se amoldar a ela, ou você pode pegar e amoldar o mundo nessa massinha. Então você vai se amoldar aquilo que a forma com aquela que você tem contato, né? Então, Paulo está orientando para a gente renovar nossa mente e ser renovado pelos caminhos de Deus, pela vontade de Deus, e não com as vontades que a gente tem naturalmente. O mundo não precisa fazer nada para a gente fazer coisa que foge da vontade de Deus. É só a gente agir por conta própria. A gente faz isso muito bem feito ou mal feito. O outro ponto, lá no versículo 3 até o versículo 8. Paulo manda que a gente pensemos de nós mais do que convém, em vez disso, que a gente use os dons que a gente recebe, que a gente tem, para a edificação do corpo. O Evangelho nos ensina a colocar os interesses dos outros à frente dos nossos e a usar os talentos que recebemos de Deus na edificação dos demais membros da Igreja, sendo ambas as práticas impossíveis em uma bem-aventurança sozinha, solitude. Não dá para a gente colocar o interesse do outro na frente dos nossos se a gente está sozinho. Se a gente estiver sozinho, a gente vai sempre colocar o nosso interesse na frente de tudo. Então tem que ter outras pessoas. E a gente só vai edificar e usar os nossos talentos para edificar outras pessoas se a gente estiver junto. Para a gente finalizar, então, Romanos 12, de 9 a 13. Paulo fala de forma clara nesse trecho sobre como devemos amar uns aos outros, honrar uns aos outros e atender às necessidades uns dos outros. É isso que move a igreja. São as pessoas que fazem isso. E olhar as pessoas fazendo isso desperta muito interesse de outras pessoas que veem esse relacionamento de pessoas diferentes. Teoricamente, em alguns casos até seriam inimigas, como se a gente devesse nutrir inimizade, né? Uma coisa terrível, mas existe. A gente sabe que tem pessoas que se odeiam, e aí você chega numa igreja, pessoas que teoricamente deveriam ou estariam se odiando por ter opiniões diferentes, ter qualquer coisa diferente que não sejam as mesmas, e essas pessoas, você perceber que elas estão demonstrando amor entre elas, estão tratando elas umas com as outras com honra e buscando atender às necessidades. Isso é uma benção. Isso aí, quando a gente vê acontecendo, isso transforma sociedades. A sã doutrina existe para a vida a sã doutrina existe para a vida
e para a vida da igreja. Então, é as duas coisas. É para a minha vida e para a nossa vida aqui na igreja. Como uma pessoa pode viver segundo as misericórdias de Deus? Amando, edificando o corpo, a vida e a sã doutrina traça para você tem a mesma forma de sua igreja local. Então, amando, edificando o corpo de Cristo, a vida que a sã doutrina traça para você tem a mesma forma da igreja local. Tudo que a sã doutrina, tudo que a gente aprender junto aqui e que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, estudando a palavra, aprendendo nos sermões, aprendendo nas orações, nas reuniões com outras pessoas que têm mais conhecimento que a gente, tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma vida mais saudável. E essa vida mais saudável ela vai transformar igrejas e vai transformar a nossa igreja também, ou o nosso relacionamento que a gente tem em comum. Essa foi a primeira, matéria que a gente teve, primeira aula que a gente teve. Um pouquinho nervoso com a primeira aula online que eu dou também. Então não é fácil de fazer, mas eu espero que a gente tenha aprendido. O vídeo fica gravado para a gente ver depois, ver com mais calma. Na próxima aula a gente começa a entrar com mais detalhes e entender a finalidade de alguns pontos, como por exemplo a sã doutrina ou a doutrina, estudar a doutrina para quê? Porque ela existe para que a gente leia a Bíblia. Então, como assim? Estudar a Bíblia, leitura da Bíblia depende de doutrina? Sim, a forma com que você vai ler a Bíblia, se você tiver o conhecimento da doutrina, vai facilitar o teu entendimento e o teu aprendizado. Então você vai ter uma visão mais ampliada desse mapa, que é a ideia que eu queria que a gente ficasse gravado hoje. Essa ideia do mapa que a gente segue quando a gente consegue aprender mais a doutrina, essa visão ampliada que a gente tem de tudo que Deus já fez e tudo que Deus faz e tudo que Deus vai fazer. Então, obrigado pelo tempo, obrigado pela companhia aqui e até a próxima aula.